Ele era jovem, super talentoso e impossível de ignorar, só que a vida reservava um destino trágico que pouquíssimas pessoas acreditaram. Senhoras e senhores, com vocês, Lauro Corona. Fala, galera do bem, e é isso! Algumas vidas brilham como a passagem de um cometa, intensidade, beleza e um rastro de luz que fica. E aí no Papo no Set de hoje a gente vai falar sobre Lauro Del Corona, um carioca nascido no Rio de Janeiro em 6 de julho de 1957. Um artista que conquistou o Brasil com sensibilidade, carisma, com beleza e com verdade. Essa é a história de um talento que deixou a gente muito cedo, mas que teve a sorte de plantar uma semente bem bacana nas lembranças de muita gente. Conforme você leu aí na legenda, a gente vai falar sobre a vida e o trágico fim de uma grande estrela. Criado na Zona Sul carioca, o Lauro cresceu num ambiente de classe média alta, cercado de afetos, de referências urbanas do Rio. E ainda muito jovem, ele trabalhou na boutique da mãe e assim ele começou a manter contato com o público, com estilo, com comportamento. E por volta dos 17 anos, o olhar das produtoras de publicidade já se voltou para ele. Coca-Cola, Bob's, as primeiras câmeras estavam começando a chegar. E com elas um convite assim, essencial. O diretor Marcos de Sá fez a cabeça do moleque e abriu para ele as portas para que ele pudesse estudar teatro. E a partir daí as coisas meio que seriam inevitáveis. Em 1977, numa montagem infantil de Simbal Marujo, dois nomes fundamentais estavam lá na plateia e acabaram mudando completamente a vida do Lauro. O Zimbinski e o Paulo José. E esse encontro não poderia ser mais feliz, porque logo em seguida rolaria um convite para participar do especial Ciranda Cirandinha, dentro do Caso Especial. Uma verdadeira revolução que estava começando aí. Só que ninguém fazia ideia do que vinha na sequência. O ano era 1978, o Brasil inteiro via surgir aí um novo rosto. A novela Dancindês, do Gilberto Braga, apresentava pra gente o Beto, namorado da Marisa, o personagem da Glória Pires. E esse núcleo ainda traria outros brindes aí pra gente, porque a Marisa era sobrinha da Yolanda Pratini, a grande e perpétua Joana Fon, que por sua vez era irmã da Júlia Matos, a protagonista vivida pela minha musa Sônia Braga. E tá pensando que acabou? Nananina não! O par romântico da Sônia Braga era ninguém menos que o Antônio Fagundes. Acabou aí? Não! O elenco ainda trazia Lídia Bronde, Beatriz Segal, Reginaldo Faria, Ari Fontoura, Neila Torraca e mais uma constelação invejável. Enfim, o universo das discotecas, da moda e dos conflitos familiares tomou conta do país aí de arrasto, A novela virou um fenômeno e o Lauro Corona foi abraçado pelo público. Logo na estreia já veio o reconhecimento, o troféu APCA de melhor ator revelação, isso em 1978. E a partir daí, ele já não era mais uma promessa, ele era realidade. Com Dancing Days, as portas se escancararam, Vieram gigantes entre 1979 e 80, Marina, também em 1980, e Baila Comigo, uma novela de 1981, onde o personagem dele, o Caê Maia, virou uma referência de estilo. Cabelo, bandana... Cara, o país inteiro copiava o cara. E daí, na sequência, vieram as novelas Elas por Elas, Louco Amor, Corpo a Corpo, e o público acompanhava de perto, o intérprete em pleno processo de um amadurecimento rápido e emocionante, lapidando nuances, respirando aqueles personagens. Daí, depois da novela Vereda Tropical, em 1984, ele começou a experimentar outros formatos e passou a apresentar os programas Cometa Loucura, isso em 1983, Vídeo Show, em 84, e mais tarde o Globo de Ouro, em 85. O Lauro Corona aí já era um nome consagrado e a participação dele nas produções era a garantia de personagens cheios de carisma e não tinha quem não reparasse naquele sorriso de menino que não queria envelhecer. Parecia até que ele sabia, que não ia envelhecer mesmo. 1986, na minissérie Memórias de um Gigolô, Lauro entregava pra gente um dos trabalhos mais elogiados da carreira dele. E logo depois ele fez Direito de Amar, em 87, confirmando aquele rótulo carinhoso que os fãs já tinham colado nele. O galã das novelas das 6 ou o galã das 6. E um detalhe bacana sobre um lance que a gente já falou aqui é que existem duplas que nascem para ficar na memória. Lauro Corona e Glória Pires construíram ao longo dos anos uma parceria que o público amou assistir. Em cena existia cumplicidade e fora dela rolava uma amizade super bacana entre duas estrelas que não faziam a menor ideia do tamanho que viriam a ter ao longo da história.
E não era só a beleza plástica, sabe? Era o modo como eles ouviam um ao outro em cena, o tempo das falas, o olhar, o pequeno gesto que diz tanto, sabe? Essa sintonia ajudou a transformar histórias em lembranças afetivas, assim, para milhões de brasileiros. O sucesso na televisão, consequentemente, levou Lauro Corona para o cinema. Em 1982, ele protagonizou O Sonho Não Acabou, um filme do Sérgio Rezende, onde ele interpretou o Ricardo, num retrato super sensível de juventudes, inquietações, né, daquele período efervescente. Em 84, ele viveu Rodrigo, em outro grande sucesso, que foi o Bete Balanço, ao lado da Débora Bloch, um filme que ajudou a dar cara, som e ritmo para uma década cheia de energia urbana, de energia musical, enfim. Na tela grande, o Lauro manteve o que era dele por natureza, aquela presença, né? Bastava uma câmera focar aqueles olhos azuis e, de repente, a história ganhava quietude, ganhava verdade. E para quem pensa que o Lauro Corona foi só ator, saiba que ele também se aventurou na música. É isso mesmo, canções como Não Vivo Sem Meu Rock, Céu por um Beijo, Tudo Pode Acontecer, Tem que Provar, enfim. Ali estava se revelando um artista múltiplo, curioso, que não cabia numa forma só de expressão. Nos palcos e na TV, como apresentador do Globo de Ouro, com aquele sorriso super aberto, o humor super refinado e aquela elegância, foram suficientes para estabelecer pontes com um público que tratava o cara como alguém da família. E isso, para um artista, é a verdadeira consagração, é o maior presente. Nos bastidores, o Lauro era o Laurinho, né? Os colegas sempre lembravam da delicadeza, da educação, do profissionalismo dele. Numa época em que não rolavam e-mails, nem posts no Instagram, nada disso, ele foi líder de correspondências, né, de cartinhas na TV Globo, superando lendas como Tarcísio Meira, como Francisco Cuoco, um termômetro do impacto popular que ele exercia. E essa popularidade foi tamanha que rendeu até um programa especial com o título O Sequestro de Lauro Corona. Era um teletema que rolou em 1986. Era meio que o carinho do público transbordando em audiência, capas de revista, multidões de fãs correndo atrás dele e tal, um negócio incrível. E o tempo corria. 1988, Lauro viveu Manuel Vitor na novela Vida Nova, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, uma novela que contava a saga do imigrante português, apaixonado por uma jovem judia, que era interpretada pela Deborah Evelyn. No final de 88, ainda durante as gravações da novela, o Lauro começou a apresentar uns sinais de um cansaço imenso. Ele achava que era estafa, né, e se afastou por um tempo da gravação da novela, foi para Campos do Jordão com a intenção de descansar, de recarregar as baterias, só que logo em seguida ele sacou que o quadro de saúde pedia mais cuidados e por causa disso ele se mudou para a casa dos pais e ficou lá quietinho, longe das câmeras, do olhar do público e tal. Durante esse período, Lauro manteve a serenidade e a discrição que marcaram a vida dele. Recebia o apoio da família, dos amigos mais próximos, mas sempre com aquela privacidade que ele tanto prezava, evitando cair naquelas armadilhas tão comuns a quem se expõe, sabe, que são os rumores, as especulações, as fofoquinhas, né, as fake news e tal. E essa postura calma e contida demonstrava toda a força que ele cultivava dentro de um momento tão especial, tão delicado e tão pessoal. Só que apesar de tudo isso, em 20 de julho de 1989, aos 32 anos, o Lauro Corona deixou a gente. A partida dele causou uma comoção assim, gigante entre fãs, colegas, admiradores, que guardavam com carinho a lembrança de um artista talentoso, generoso e capaz de emocionar com cada interpretação. Mesmo com uma carreira interrompida de um jeito tão prematuro, ficou um legado bem bacana, refletido nas novelas, filmes, programas, né, que integraram a trajetória dele. Anos depois, o Canal Viva reconheceria o Lauro Corona como o maior galã dos anos 80. Uma síntese do que o público já sabia, né? Só que números e rótulos não dão conta do essencial. O Lauro Corona foi gigantesco e permanece na memória afetiva, nas reprises, nos recortes de jornal, nos filmes, nas canções. Quando a gente assiste o trabalho dele, sente que existe algo verdadeiro ali. A arte tem esse poder, né, galera, de transformar a presença em permanências. Celebrar Lauro Corona é celebrar a delicadeza e agradecer a um jovem que ofereceu para o Brasil o melhor da sensibilidade que ele tinha. E é reconhecer, fundamentalmente, que embora a vida tenha sido tão breve para ele, né, o brilho, esse não vai se apagar nunca. Num país tão sem memória, né, quando a gente se lembra do Lauro Corona, a gente não está celebrando só a beleza de um rosto ou o charme de um galã, a gente está celebrando o talento que transformou histórias em memórias, que trouxe humanidade. Cada personagem que ele fez e que trouxe para a tela trouxe um espaço de emoção verdadeira. Mesmo com a vida interrompida assim tão
precocemente, o Lauro deixou de presente pra gente uma coisa que o tempo não vai apagar nunca, que é a intensidade da arte que ele tinha, o cuidado com a interpretação, a sinceridade naquele olhar. Cada novela, cada cena, cada gesto dele permanecem vivos aí, sabe? Na memória de quem assistiu, de quem torceu, de quem se emocionou. Lauro Corona não foi só um astro daquele tempo, e eu queria muito que você deixasse aqui nos comentários qual é a lembrança boa que você tem desse artista incrível. E se esse vídeo conseguiu tocar o teu coração, eu te peço aquele carinho de sempre. Deixa um like para ajudar o canal, considera se inscrever se você não tiver inscrito ainda e clica no sininho para receber os avisos dos novos vídeos sempre que eu subir. Tá combinado? Então tá, a gente se vê no próximo set. Corta!